Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo político. Hoje nós temos como convidado o Dr. Paulo Serra. O Dr. Paulo Serra, que é médico, cardiologista. Ele que está pela sua quinta vez disputando eleições, foi 4 vezes candidato a vereador em Piracicaba. Uma delas ele foi eleito em 2016, permaneceu de 2017 a 2020. Está aqui hoje como candidato a deputado pelo Partido Republicanos. Doutor, seja muito bem-vindo, boa noite. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações iniciais. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estamos escutando, todos que estão aqui presentes. Queria agradecer o convite de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre política, nessa época de eleição. E me coloco à disposição aí para qualquer pergunta, para qualquer assunto que vier. Bom, gente, nós vamos fazer as nossas considerações iniciais. Então, começando pelo professor Aristaldo, a gente vai dar a volta aqui, o Joãozinho tem uma leitura para fazer. Professor, fica acho que nesse primeiro momento só nos apresentarmos para o próprio candidato, né, que acho que nós só nos encontramos agora. Eu sou Luiz Fernando Aristaldo, boa noite a todos e todas. Eu sou sociólogo, mestre doutor em sociologia e professor universitário. Né? É um prazer tê-lo aqui e depois a gente começa a rodada mais de perguntas mesmo. Eva? Boa noite, candidato, obrigada pela presença, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou Eva Prudêncio, eu sou atriz de teatro, eu sou professora da escola pública, sou estudante de direito, sou mulher preta em movimento, enfim, sou muita coisa e estamos aqui para esse bate-papo político que é muito importante, muito pertinente, que aconteça nessa época para a gente conseguir fazer ponte, né? Entre o senhor, nós e as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço. Boa noite, Viviane. Boa noite, Eva. Boa noite, Jorge. Boa noite, professor Aristaldo. Boa noite, Marcão. Boa noite, doutor Paulo Serra, nosso candidato a deputado federal, concorrendo com o número 1030. Até quero aproveitar a oportunidade e já ler aí uma parte do currículo do Dr. Paulo Serra, para que o nosso público possa já ir tomando conhecimento do nosso candidato, que está presente conosco aqui hoje, nessa noite, nesse nosso bate-papo político. Dr. Paulo Eduardo Seade Serra é o cardiologista, nascido em Campinas, estado de São Paulo, em 28 de fevereiro de 63. Formou pela Autarquia Pública Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, sempre apaixonado pelas letras, leitura e principalmente a gestão de pessoas. Optou pela especialidade de cardiologia, buscando estar sempre mais perto do cuidado humano. Ao fim de seu período de residência médica, chegou a Piracicaba a convite e nunca mais saiu. Apaixonou-se pela mais bela noiva da colina, Piracicaba, aquela que foi a Atenas paulistana. Casado, esposo, pai de uma linda menina, preocupado desde sempre com o país em que vivemos, desenvolveu atividades filantrópicas no condão de acrescentar a comunidade em que vivemos. A sua postura política advinda de uma cultura familiar, moral e princípios o levou a desbravar os caminhos da gestão pública e em 2016 elegeu-se vereador pela cidade de Piracicaba com 2.015 votos. A fim de construir um Estado cada vez mais forte e um país cada vez melhor, aceitou o desafio e se predispôs a ser candidato a deputado federal por São Paulo. Este é o nosso convidado de hoje à noite, Dr. Paulo Eduardo Seade Serra, que concorre com o número 1030. E vou aproveitar já a oportunidade e vou quebrar o protocolo. Dr. Paulo, 5 vezes concorreu, foi vereador eleito por nossa cidade. O senhor é da área da saúde. A saúde hoje em nossa cidade está jogada às traças. Nesse período que o senhor esteve à frente como vereador da nossa comarca, existe alguma sementinha semeada nessa área para que os cidadãos piracicabanos possam colher num tempo futuro, passando esse que está ruim por demais? Boa pergunta. Na época eu estava
estava na Câmara, fiz várias emendas, algumas realmente para na área específica, na área da saúde. Uma delas era a informatização, onde a gente tinha feito, onde estava no plano anual, na LDO, né, a gente fez as emendas que precisavam realmente melhorar o sistema de saúde, que a informatização era muito importante, porque agilizava o atendimento, e aí você fazia o prontuário único, onde o colega que está atendendo em qualquer unidade da saúde, ele teria o prontuário único. Então, se o paciente passou numa UPA, passou no UBS, qualquer que seja o lugar, está internado no hospital credenciado do SUS, você abre o prontuário, você tem todo o histórico, isso fica mais fácil para você ter um raciocínio clínico, para você chegar no diagnóstico e o que você precisa de exames. Então, você iria agilizar o atendimento, né? Dar um atendimento de melhor qualidade e, com isso, também iria economizar. Por quê? Você iria repetir vários exames que você não tem acesso. Ali você tem todo o acesso, então você já fez uma tomografia, já fez um cateterismo, qualquer que seja, você não vai ficar solicitando de novo. Você fez uma glicemia, já tem 15 dias, você não vai repetir, já fez uma glicemia, um hemograma. E a gente vê muito isso no SUS, onde eu estive ali presente, eu participei aí da Secretaria da Saúde, como assessor de projeto especial. E a gente vê que, às vezes, o paciente chega na consulta e a demora dos exames, e depois vem para uma fila, principalmente avaliações pré-operatórias. Você passa, aí tem uma fila imensa, os exames vencem, e aí você tem que refazer os exames para depois você cair numa nova avaliação. Isso congestiona, perde dinheiro, porque você está fazendo de novo todos os exames e vai congestionando cada vez mais. Então, o projeto, um deles, né, foi justamente da informatização para agilizar todo esse processo. Porque se você tem um prontuário único, você saber que já está tudo em ordem, aquele que já está com a aval do cardiologista para a cirurgia, ele já vem automaticamente. Os que não estão, você vai colocando no próprio plano, você busca um banco de dados, você coloca uma planilha e você vai fazendo gestão dentro da área da saúde, né? Outra emenda que foi importante também, e tive muitos contras, foi no centro de especialidades, na cardiologia principalmente. A gente precisa, os exames que são feitos, muitas vezes você pega por cotas, então um teste ergométrico, você faz no setor privado por cotas e você não pode estourar aquela cota. Doença, você não tem que ter limite. A gente não tem que trabalhar com cotas. Saúde, você ficou doente, você tem que fazer o exame, você tem que ter o diagnóstico e tomar a atitude que tiver. E não, eu tenho tantas cotas, e infelizmente o SUS é nessa tomada. Então a batalha minha é justamente assim, é destravar esse SUS, é destravar até a forma de licitação para você conseguir alguma coisa é vagarosa. É vagarosa. Outra propositura que eu fiz foi uma emenda dentro do processo licitatório não constitucional, porque seria inconstitucional se eu fizesse, não posso sobrepor, mas aquelas que ganhassem dentro da licitação, fosse na saúde, na obra, qualquer que seja, vamos falar na saúde, ganhou, ele tem que ter uma seguradora junto. Por que a seguradora? Ela garante que aquele serviço prestado, se ele parar, você não precisa abrir nova licitação para fazer aditivos, para você fazer uma superfaturação em cima do que você tinha, que a gente vê muitas obras no governo, como geral. O que acontece? Eles nivelam por baixo, dão os preços lá embaixo, então, geralmente de péssima qualidade, para ganhar a licitação, e a hora que começa, ele começa a ter um monte de aditivo. Uma obra que custa 1 milhão, daqui a pouco está 3, 4, 5 milhões e não termina. E é impunidade, porque o cara termina, vaza e fica por isso mesmo e não tem retorno. Me permita um comentário. Essa ideia do seguro, ele foi estendido à saúde? A saúde. Quando do projeto apresentado? Foi, ele não foi aprovado, deram inconstitucionalidade, né? Recorri
e fui voto vencido dentro da Câmara, que não foi aprovado. E a ideia primeira era que ele fosse composto por um seguro. Um seguro. Então você não mexe, por que eles argumentavam? Porque eu estava mexendo no processo licitatório. Eu não estou mexendo no processo. Simplesmente fazendo a legislação municipal, que é da alçada da Câmara Municipal, que aquele que ganha vem com uma seguradora, ponto final. Então eu não estou agindo no processo licitatório, simplesmente eu estou agindo da forma como vai ser prestado o serviço. Justamente para travar esse sistema de corrupção, travar esse sistema de superfaturamento, os aditivos, a gente vê muito disso no Brasil inteiro. Se vocês me permitem, eu gostei muito das duas propostas, né? Essa racionalização dos exames é uma coisa fundamental, até para casos de emergência, quando acontecem, né? Eu já tive experiência de estar com meu pai em hospitais privados, né? E haver uma falha na comunicação de um hospital para outro e tal, então seria uma coisa muito interessante. Por outro lado, também essa questão do seguro. Agora, é óbvio que isso não vai interessar a quem gosta dos aditamentos, né? Porque quanto mais aditamento, mais dinheiro e mais possibilidade desse dinheiro, vamos dizer assim, extravasar, né? Do lugar para onde ele vier. Mas, aproveitando essa linha da saúde, quer dizer, o senhor está no PR, que é um partido liberal na economia, tá? E que atualmente faz parte da base do governo Bolsonaro. Tá? Sem entrarmos na questão de mérito do governo Bolsonaro, mas pensando a questão do liberal, que é a ideia de que o mercado, tá, é que provê. Então, o que está por trás dessa ideia é que o mercado deve ser deixado livre e o Estado se tornar um Estado mínimo. Agora, como é que o senhor entende isso, particularmente na questão da saúde, sendo que a esmagadora maioria da nossa população é totalmente dependente do SUS, inclusive quem tem convênio médico? Porque o senhor, inclusive como cardiologista, sabe melhor que eu, que os procedimentos de mais alta complexidade, cirurgias cardíacas, stents, quimioterapia, radioterapia, transplantes, mesmo que alguém tenha um convênio lá em cima, esses custeios são feitos pelo SUS. Então eu nunca entendi, né, a postura dos liberais, porque a questão é simples, nós não temos condições, a nossa população não tem condições de custear. Quando o governo começou, o primeiro-ministro da Saúde, salvo engano, o senhor Mandetta, chegou a dizer, né, sugerir transformar o SUS num grande plano de saúde popular. As pessoas não têm dinheiro para comer. Né? Então, assim, se eleito, como é que o senhor vai agir nesse sentido? Se o seu partido, né, tem essa defesa desse livre mercado, como é que o senhor, enquanto candidato e enquanto médico, avalia essa situação, né, e essa possibilidade de flexibilização? Tá? É basicamente isso, a gente vai batendo bola aí. Muito boa pergunta, muito bem colocada. A gente tem que diferenciar as coisas quando a gente fala em privatização, parceria público-privada, concessão, né? Privatizar é realmente você passar aquele serviço ou o serviço prestado ou qualquer um plano, qualquer coisa. Vou passar o pisca, vai privatizar. Então você vai privatizar ali como um todo, o prédio, tudo que está privatizado, ali é a iniciativa privada que acaba agindo. Isso é privatização, né? Eu sou a favor de parcerias público-privadas. Algumas privatizações eu acho que são importantes, mas não a nível local, mas a nível dessas grandes empresas que é um cabide de emprego e que acabam virando corrupção e leiloando cargos, né? Quando a gente faz concessões e parceria público-privadas, o que a gente acaba acontecendo? Vários contratos que você faz na parceria público-privada já são, muitas vezes, tendenciosos e mal feitos. Porque aqui a gente tem pessoas da parte jurídica, se a gente fizer uma coisa muito bem feita, da parte jurídica, se você faz a concessão, você faz a parceria, o governo não vai perder em nada quando você faz essa concessão ou essa parceria público-privada, depende do contrato assinado. Porque quando você faz essa parceria, você faz um contrato bem feito,
com qualidade, você está deixando assim, as normas, quem dita naquela parceria é o SUS ainda, é o governo. Então, se ele não estiver seguindo, ele paga multa ou é rompido o contrato. Porque a norma, o SUS, ele é regido pelo governo. Então, quando você privatiza, privatizou, ponto final. Quando você faz parceria, ela é muito importante, porque a gente vê, eu tenho 59 anos. Se a gente olhar o Brasil, desde a época do INPS, que falava, depois foi criado esse SUS, quando que deu certo o sistema de saúde no Brasil? Na realidade, o sistema de saúde no Brasil é superavitário, né? Se não fosse a DRU que tira 30% da receita do Brasil para outras finalidades, e quando a gente diz é deficitário, jamais. Pelo contrário, você gasta 1,2 trilhões, só que você tem 2 trilhões. Aí você tira 30% e acaba ficando deficitário por causa dessas mecanicidades que eles fazem na verba, mas na realidade ele não é deficitário. Dá até para a gente falar que na época da ditadura eles corrigiram essas falhas, muito embora tenham pegado dinheiro de lá para construir Itaipu, construir Ponte Rio-Niterói, emprestaram, nunca mais devolveram. Aí veio 2003, fizeram essa DRU, veio 2013, 2010, 2013, não sei, aumentaram a DRU, veio 2017, triplicou, e aí ficou 30% da DRU. Mas na realidade não é deficitário. Não só isso, né, só para complementar a nossa conversa, né, eu acho que depende um pouco do que a gente diz quando deu certo. Porque, comparativamente a outros países que adotam uma economia liberal, como os próprios Estados Unidos, o SUS é de uma correção em termos de direitos humanos impressionante. Porque ele parte do princípio garantido pela Constituição, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo ser humano tem direito à vida. Justamente. O que significa que se uma pessoa em situação de rua, né, ela precisa de um tratamento, ela tem direito. E isso é, acima de tudo, humanitário. Então, nesse sentido, eu acho que é um sucesso. Agora, essa questão da verba, como o Marco falou, né, ela de fato não só tem isso, como tem os múltiplos desvios de intenção. Então, todo governo, todo ano eleitoral, canta a mesma ladainha. Saúde, educação, segurança. Mas na hora do vamos ver, tem uma estrada não sei onde que tem que ser construída, tem um robô para enviar para uma escola, um kit de robótica para enviar para uma escola que não tem nem água potável. Então, há uma questão, sim, de corrupção e de clientelismo. Porque quanto pior for o sistema, melhor para os deputados, senadores, vereadores que vão se apropriar de vagas e dá-las ao seu curral eleitoral. Muito bem colocado. Entendeu? E isso é complicado. Agora, doutor, eu não acredito que num país pobre e mesmo nos países ricos, posto inclusive que nos Estados Unidos muita gente faliu porque contraiu o coronavírus, que nós possamos pensar na iniciativa privada, né, mesmo com metade. Né? Eu acho que nós temos que ter uma presença maior do Estado, porque a iniciativa privada, ela sempre vai, como é óbvio, né, visar o lucro. E o lucro muitas vezes pode significar um remédio de categoria inferior ou até um não tratamento. Não necessariamente nesse tipo privada ela visa o lucro. Então, se você tem uma cooperativa, você tem uma ONG, por si só ela não visa o lucro, ela é prestadora de serviço, que você faz a parceria de acordo com aquilo que eu falei. Dentro de um contrato bem elaborado e bem feito das parcerias. São parcerias, parceiros, ninguém leva vantagem de ninguém. Tá, no caso de uma ONG ou de uma cooperativa, o SIC, né, ou uma cooperativa, pode ser. Mas uma vez como deputado, havendo uma lei, né, o que não é nada improvável, retirando a cobertura do SUS ou diminuindo, como nós já assistimos com a previdência, a aposentadoria, com os direitos trabalhistas. Qual seria a sua posição? Não, isso aí é direito do povo e não tem como tirar. A assistência ela tem que ser ampla
independente da parceria ou não, e é gratuito. Quando você faz parceria, o atendimento, o serviço que está sendo prestado pela iniciativa privada, ele não vai ganhar em cima do cidadão, do munícipe. Ele tem o contrato elaborado, por isso que eu falo, está bem elaborado o contrato. É a parceria público-privada, não é a parceria cidadão que vai pagar, que vai deixar de pagar como qualquer outro convênio. Simplesmente a parceria é o órgão, o Estado, que está fazendo com uma parceria, uma OS, uma cooperativa, uma ONG, qualquer que seja. Então o senhor não está pensando necessariamente nos grandes grupos econômicos como principais parceiros? Não, é aquele que se dispõe, você abre o processo licitatório, você dita as normas como que vão ser, para você prestar aquele serviço, para você adquirir aquela unidade, para você fazer o serviço nela, né? E continua sendo gratuito. Eu fiz uma emenda, foi na LDO, se eu não me engano, que justamente era uma parceria com uma ONG, onde ela tinha a Sims, a Fundação BMW, o Google, quem mais? Eram grandes empresas que não visam lucro nenhum. Nesse caso, elas estavam contribuindo solidariamente, vamos dizer assim. Isso, você fazia... Fazendo doações. Não eram doações, simplesmente o município, ele fornecia o local, então tinha um terreno abandonado, ou uma casa abandonada, qualquer que seja. Aquela organização, aquela OS, ela assumiria, reformaria por conta dela, o governo não gastaria nada, iam ter desde consultas simples até pequenas cirurgias. Na transparência, pode entrar lá e ver. Isso aí era a policlínica. Era o projeto da policlínica. Não era o projeto policlínica, ele era o... Isso aí era, eles chamavam, eu não lembro o nome, mas depois eu posso buscar lá. Passa o tempo, minha memória também... E aí foi voto vencido. Voto vencido. Porque o que acontece? Você elaborava, a organização ia lá, ela fazia todos os consultórios com exames, com pequenas cirurgias, climatizadas, os funcionários por conta, e eu tinha feito o levantamento de quantos exames estavam atrasados, quantas consultas das especialidades estavam atrasadas, e o que eles fariam? Aqueles que estavam atrasados, eles tinham um organograma que em 6 meses, aquela ONG ela tinha que zerar a fila dentro do programa que estava. Você simplesmente repassava a tabela SUS para ele, então você não está olhando nada. E você não tem nenhum encargo trabalhista, você não tem nada de funcionário, vai dar plantão, não vai, quem vai, fica por conta da empresa. Isso é bom frisar bem, porque nós temos postos de saúde fechados hoje em Piracicaba. Sem funcionar. No passado recente, a Câmara recusou um projeto até interessante para a cidade. Eu queria que, só cumprimentar o pessoal que está aqui com a gente. Antes de, porque eu estou usurpando muita palavra, já ela não falou ainda, mas eu só gostaria de fazer um último comentário para não perder o foco nesse cumprimento. Pode ser? Pode ser. Doutor, eu acho que nós temos aí uma visão um pouco diferente da sua parte, o que é interessante, né? E a parceria público-privada teria que ser feita com grupos específicos e não necessariamente com grandes empresas de saúde. E nós só cabe lembrar que durante a pandemia, né, e estão rolando vários processos ainda hoje, alguns hospitais e convênios e hospitais de convênios destinaram pacientes que tinham possibilidade de recuperação para tratamento paliativo. E é o que tudo indica, e eu passei por isso com parentes idosos aqui, né? Se tratava de poupar custo. Porque a questão é simples, a empresa, praticamente um grande convênio privado e tal, ela tem que ter lucro. E quanto maior o desconto dos custos, seja em salário dos funcionários, dos médicos, seja em medicamentos, seja em qualidade de equipamento, maior o lucro. Então, essa é uma questão, quer dizer, que eu acho muito complicada de você deixar para o mercado,
para as grandes empresas. O que o senhor está nos trazendo é uma proposta alternativa, né? Que os parceiros públicos privados têm outro interesse que não a geração do lucro. Isso é isso que eu entendi. Justamente. Desculpe, Marco, pode ir. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente, Natan Piracicabano, o André Tits, Marcelo Rosa, a Cris Massi, Diego Ramos, Diego Enfermeiro Cozinheiro, passou aqui com a gente, mas já precisou sair. Paulo Alberto, Massa Adão, Dante Oliveira, Antônio Manuel da Silva, Jorge Ribeiro, Camilo Irineu Quartarolo, Paulo Zeneiro, Antônio Carlos Paterno, Miriam Castro, Alzira Novaes, a Viviane, Laiane Souza, Priscila Pinheiro, PK Paulo Kleber, Cristiane Aline, Erivaldo Ataopa Pinto, Alzira Novaes, Eren Camargo, Eliane Aizimoto, Laiane Souza. Ó, tem algumas perguntas, eu não vou fazê-las no momento, vou deixar a Eva, que ela tem pautas importantes para tratar, depois eu gostaria de trazer um pouco para Piracicaba, né, para a gente fazer algumas questões de Piracicaba, Eva, fique à vontade. Obrigada, Marco. Na verdade, a gente tem tanta coisa para falar, tanto assunto para problematizar, que na verdade precisaríamos de uma live para cada assunto, né? Mas infelizmente não é possível, então vamos tentando aí da forma que a gente consegue. Bom, candidato, essa semana nós tivemos aqui em Piracicaba a presença do ministro do STF, André Mendonça, né? Ele esteve na CIP, você também esteve lá, e ele, entre outras coisas, ministrou uma palestra intitulada O Estado Laico. E aí eu achei curioso, no mínimo, né, para não dizer assim, paradoxal, na verdade. Por que isso? Porque ele, terrivelmente evangélico, assim intitulado pelo presidente que o indicou à cadeira, tratar da laicidade do Estado. E daí, eu fico aqui pensando, o Brasil é um país, tudo isso, esse preâmbulo para dizer que o Brasil, ele é um país multi, ele é multi em muitas coisas. E é multi-religioso. Por conta disso, a Constituição compreende que todo e qualquer indivíduo pode livremente professar a sua fé. E isso o ministro disse, inclusive trouxe outros diplomas que também garantem isso. Ele falou da Declaração do Homem e do Cidadão, ele falou da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a nossa Constituição também garante que todo cidadão pode professar livremente a sua fé. E a Constituição diz também que o Estado é laico. O Estado é laico. Entretanto, o que a gente tem percebido é que a Constituição tem sido afrontada e a laicidade do Estado também. E isso é muito preocupante, porque privilegia-se uma ou outra religião em detrimento de outras, especialmente as religiões de matrizes africanas. A minha pergunta, candidato, é como no seu planejamento de mandato está esta questão? Bom, primeiramente, assim, eu sou a favor da escolha, realmente, cada um tem a religião que quer, e se não quiser também, fica à vontade. Eu sou católico, a minha esposa é evangélica da congregação, nós somos casados e vivemos bem. Então, eu acho assim, a nossa Constituição, primeiro que ela tem que ser revista em vários pontos, como você falou. Por quê? Muitas coisas na Constituição, é o que você falou, cabe interpretação. Você vê o que acontece em vários setores. Um ministro coloca lá do Supremo, interpreta de uma forma, outro interpreta disso, porque a Constituição é assim, porque é assim, cabe interpretação. A nossa Constituição, você já deve ter lido, 10 vezes maior que o norte-americano. Por quê?
ela fala, tenta explicar muita coisa e colocar muita coisa e acaba se embananando, para depois você ter cabe interpretações. A Constituição não tem que ser cabe interpretações, ela tem que ser a Carta Magna, dentro do que aquilo realmente é fato e é de direito do povo, e ponto final. Eu acho que assim, há uma discriminação, sim, com as religiões, né? Eu fui criado no Rio de Janeiro, fui onde a comunidade, né, de umbanda, de espírita, ela é muito forte no Rio de Janeiro. Eu fui criado onde, assim, professor meu fazia macumba na esquina, com galinha preta, fita vermelha, e era um professor meu que eu admirava. Por quê? A gente não tem preconceito. Eu fui criado assim, sem preconceito nenhum, e cada um tem o seu direito, e cada um tem a liberdade de seguir aquilo que ele acha. Porque, primeiro, até o ministro André falou, religião é uma coisa cultural. Então, quem está certo? Quem está certo é quem segue Deus. Eu sigo Deus, né? E você falou, teve um paradoxo lá do que ele falou, concordo plenamente. Por quê? A nossa legislação, você sabe muito mais do que eu, a nossa legislação, o nosso Código Penal, a nossa Constituição, cabe muita interpretação, cabe muito recurso. Então fica muito difícil você defender uma bandeira, quando você defende de um lado, aí vai o outro, porque foi um juiz numa instância, ele defende uma interpretação assim, o outro defende, o ministro defende... Só um momento, mas nesse caso em específico, eu acho que não tem interpretação. O Estado é laico. É laico, Né? não cabe interpretação. É laico. Justamente. A preocupação ele não tem, essa laicidade não tem sido respeitada. Não tem. E assim, E aí vai a impunidade. Porque se ele não respeitou, o que ele está fazendo? Ele está cometendo um crime. Não é isso? Sim. E cadê a pena? O que está acontecendo? Não acontece nada. Então, mas acho que o mais preocupante é quando parte de um poder maior, essa afronta. É muito preocupante, por quê? Porque por conta da impunidade nada acontece, muito livremente, então a gente vai continuar afrontando e estimulando outras pessoas ao discurso de ódio, por exemplo, ao preconceito religioso. Né? Então, assim, a gente tem percebido muito tudo isso acontecer. E outra coisa que me preocupa, e gostaria que você falasse sobre isso, é o combo fé desmedida, fé cega, religião e política. Fé é algo subjetivo. Né? Você pode falar que você tem fé e quantificar como você quantifica. Você realmente é uma pessoa de fé ou não. Fé é acreditar em algo. Né? Até que ponto você acredita? Né? Então, fé é muito subjetivo e muito vago você falar que eu sou um cara de fé. Nós, considerado como cristão, né, que eu sigo a Cristo, eu não tenho bandeira de igreja. Eu tenho a minha bandeira, eu particularmente, eu sigo a Deus e acredito que Jesus veio para nos salvar. Então, a minha fé, ela é movida nisso, no cristianismo. Né? A outra que você falou é fé e... Fé cega. Isso. A fé cega que você fala é aquela fé ignorante, Sim. aquela preconceituosa, onde que ele está certo e todo mundo está errado. Isso aí é uma tremenda bobagem, porque não pode. Onde você... Isso é bíblico. Onde 2 ou mais tiverem em meu nome, isso foi dito por Jesus. Ali eu estarei. Ele não disse que eu estou na Igreja Católica, estou na congregação, estou na Assembleia de Deus, estou na palha. Onde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Então, quando você fala em nome de Deus, você não precisa ser pastor, você não precisa ser de espírita, de umbanda, você está falando em nome de Deus. Você está sendo mandado por Deus. Só que o que você falou é muito correto. Muitas igrejas, muitos se titulam dono da verdade, colocam isso porque só ali vai salvar, só ali que salva. Isso é um preconceito imenso, eu sei disso, né?
E a gente tem que fazer o quê? São leis mais rigorosas. Mas a minha preocupação é quando interfere na política. Como a gente tem percebido Acho que você acontecer. podia exemplificar, Eva, talvez fique mais claro. Tudo cai na legislação e Eu na acho, legalidade, né? Isso doutor, é. Porque se ele cometeu um preconceito, qualquer que seja religioso, qualquer que seja, e ele não tem uma legislação bem feita, um código penal bem feito, mas doutor, você se a ele Eva cai na me permitir politicagem. complementar, eu tenho a impressão que ela está se referindo especificamente a fenômenos que nós temos assistido e que, óbvio, vão fazer parte da sua vivência na Câmara, entendeu? Porque, uma vez eleito, o senhor vai ter bancada ligada a isso. Então, por exemplo, recentemente foi feita uma declaração por parte de uma grande expoente do cenário político que o Planalto havia sido ocupado por demônios. Então, pelo que eu entendi, Eva, me corrija se eu estiver errado, o que ela está dizendo é que nós estamos diante de um momento de manipulação da religião e de um certo fanatismo religioso, né, destruindo os outros, né, principalmente adversários políticos, e taxando-os de demoníacos. E nesse ponto, as religiões de matriz afro são as mais vulneráveis, porque elas são pouco compreendidas, as pessoas não entendem, não sabem quais são os princípios, né, e elas são discriminadas desde a época da escravatura. Então, eu acho que o que ela está perguntando especificamente é como é que o senhor entende essa situação de manipulação religiosa, né? Que ela entende que está existindo, e eu concordo com ela. Tá? Quer dizer, ainda agora nós tivemos uma notícia que está circulando nas igrejas evangélicas, que é uma fake news descarada, de que, se eleito o adversário, vão se fechar as igrejas. Ora, tem dó, né? Quer dizer, meu Deus. Isso agora eu queria ouvir a sua opinião. Né? Deixa eu Obrigada, fazer uma professor. complementação para não perdermos isso. É uma questão de minorias. Hoje, na atualidade, a religião de matriz afro, ela é minoria no Brasil, ela é discriminada no Brasil em razão da escravidão. Mas vamos pegar um outro exemplo histórico, muito fácil de entender, quando o ódio religioso, o ódio burro religioso, leva pessoas à morte. Vamos voltar lá no ano 1182 da era cristã, um rei chamado Guido de Lusignan. Ele tinha 50.000 soldados dos cruzados lá no Oriente Médio para tomar Jerusalém, porque Deus mandou ele tomar Jerusalém. Todo mundo dizia, meu amigo, você não pode ir para essa guerra, que essas pessoas vão morrer. Todos esses soldados europeus cruzados, que são tementes a Deus, que são religiosos, são católicos, apostólicos, romanos, que estão lutando pela religião para salvar Jesus, que eles têm uma mania de querer salvar Jesus. Né? Não é nenhuma coisa, não é nem vulgo isso é passado do limite. E eles queriam salvar Jesus do Saladino. E aí eles falaram, Saladino é do demônio, nós vamos lá combater. Cara, mas ele está no deserto, ele está na casa dele, ele está no ambiente dele, ele é um grande líder, é um guerreiro, ele conhece o terreno, tudo favorece ele. Não, mas Deus está conosco, nós vamos lá porque Deus está conosco. Matou 50.000 cruzados, porque ele foi um imbecil com religiosidade exacerbada. Então, eu acho que o que a Eva está tentando dizer é assim, qual será a postura do deputado eleito, Dr. Paulo Serra, com relação a essa discriminação religiosa E essa manipulação. provocada por uma religiosidade sem conhecimento. Então, primeiro que a gente não pode misturar política da forma que vocês estão citando, que realmente está sendo misturada, e através do poder ele demoniar os demais. Isso é um absurdo. Concordo plenamente. Cai naquilo que eu falei. Cai na impunidade, cai na legislação do Código Penal e na corrupção. Porque se eu tenho um padrinho no Supremo, se eu tenho um padrinho aqui ou ali, você fala o que quer, como quer, faz o que quer e fica por isso mesmo. O Brasil, no meu ponto de vista, ele é voltado para os poderosos. Então, os poderosos fazem o que querem e ficam impunes. Nós temos que acabar com isso. Temos que acabar. Esse problema religioso junto com a política é porque o Brasil é um oba-oba. Depois de um certo tempo foi prescrita a pena. Pô,
Às vezes o cara faz luta de um delito, luta de um crime e está livre depois, porque passou. O cara recorre primeira, segunda, terceira instância e vai recorrendo. Sabe? Mas essa é uma São questão... coisas assim, a gente tem que começar, o nosso Código Penal, vocês sabem muito mais do que eu, é obsoleto, foi feito lá atrás, num momento totalmente diferente do que a gente vive hoje. O Código Penal, se não me engano, é da época de Getúlio ainda. 1940. Isso. Né? Ele foi atualizado e foi recepcionado pela Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que é uma das melhores do mundo, que é uma Constituição prolixa, por isso ela é muito extensa, porque ela explica vários temas, e ela tem muitas decisões que já estão sacramentadas ali. Mas eu entendo que o direito, né, e nós vemos isso, por exemplo, nos Estados Unidos, onde alguns estados têm pena de morte. E aí o moleque morreu em 1990 e agora, 20 anos depois, provou-se que ele não era o cara que tinha estuprado a menina branca de família tradicional, mas ele morreu. Morreu porque ele não teve acesso a todos os mecanismos de defesa que nós temos. Mas eu acho que a gente está fugindo um pouco do tema que a Eva colocou. Porque é claro que a impunidade é um grande problema, a corrupção é um grande problema, mas assim, o que eu interpretei da fala dela, e se interpretei correto, eu concordo plenamente, é que nós estamos assistindo, particularmente nos últimos 4 anos, né, é a manipulação da religiosidade, e aí não tem muito a ver com o Código Penal, tem a ver com a questão política. Né? Quando alguém vai ao palanque usando o poder político, o fulano de tal, né, é um demônio, ou mesmo essa fake news. Quer dizer, eu gostaria que o senhor comentasse então essa notícia. Né? As pessoas estão dizendo, olha, se o Lula, isso não se trata de uma defesa do Lula, tá? Se trata de uma discussão da sua postura enquanto um candidato que pode nos representar, pode me representar, para representar o Marco, a Eva, o João, a Viviane, a todos nós aqui. Né? Então, o que nós queremos saber é o seguinte, qual seria a sua posição aqui na frente das câmeras, né? Diante dessa manipulação, né? Se o senhor vai se opor a ela e chamar para a razão laica, ou se o senhor acha que essa é uma questão legítima, inclusive comentando essa questão do fechamento das igrejas. Como é que o senhor vê isso? Eu sou Essa notícia. Estado laico, totalmente. Sim, mas a divulgação dessa notícia, na sua opinião? Sou contra, não deve, jamais. Primeiro, fake news. É fake news. É absurdo, como qualquer outro setor. Isso estimula o ódio, estimula a polarização, estimula a muitas coisas. Muitas coisas. E cai naquilo que a gente fala. Vamos um código penal, vamos uma legislação mais rigorosa. Eu, caso eleito, ganhando Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, não vai ter meu voto para fechar nenhuma igreja, nenhum centro de umbanda, nada. Nem pode. Nem pode. Essa é a questão. Nesse caso é fake news. O que a gente... não existe isso, não tem. A nossa preocupação é quando, por exemplo, chega o ministro Supremo, porque ele é terrivelmente evangélico. Olha, não tem sentido, nem se ele for terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente pelo candomblé, terrivelmente ateu. Quer dizer, o que nós precisamos de um ministro terrivelmente comprometido com a Constituição. Agora, é claro que a Constituição é complexa. A Constituição americana, que o senhor citou, ela tem poucos artigos, porque ela tem um sistema meio semi-federalista. Né? A Constituição em si tem poucos artigos, mas as leis estaduais, aí elas incham. Tem estados que proíbem o aborto, tem estados que permitem, tem estados que proíbem, tem coisas ridículas, proíbem hábitos, com todo respeito aqui, mas é um assunto curioso, eu acho que está na lei ainda, em alguns estados do sul, que o sexo anal é proibido, mesmo entre homem e mulher consentido. Olha que absurdo de preocupação jurídica idiota. Exatamente. Idiota. Só muito bem. Assuntos que não são nem para legislar nem nada, que é liberdade da pessoa. Sim, e isso assim, só para Mas dizer fazer que é complexo, né? O corpo é dele, ele faz aquilo que ele quer e comporta-se do jeito que ele quiser. Aí ele se preocupa em legislar, fazer determinadas coisas que a gente perde tempo, discute e,
leva a nada, porque ainda impõe. Aí fala que é democracia. Doutor, vamos trazer seus votos para Piracicaba. Eu vi que tem bastante dos seus simpatizantes aqui, estou gostando de ver, eles estão participando ativamente. Vamos trazer então para o senhor ganhar voto em Piracicaba. Fale para mim o que o doutor Paulo Serra, se eleito deputado, vai fazer com relação a um problema que, muito embora seja local, que muito embora seja de iniciativa do Executivo, mas que está refletido diretamente naquela população que mais precisa da saúde pública. O senhor, na qualidade de médico, o que o senhor pretende fazer enquanto deputado para resolver este problema que nós temos, que na realidade não seria exatamente um problema, mas ontem, se não me engano, ou hoje de manhã, numa rádio local, o secretário de saúde voltou a dizer que o pobre vai ficar sem médico porque ele quer que o prefeito ganhe 27 mil para poder pagar 27 mil para o médico. Ano passado, o vereador, usando-se da tribuna, ele foi lá e disse o seguinte: nós não podemos contratar médicos para suprir o claro que nós temos de médico, porque a lei complementar 730 de 2020 proíbe. Mentira do vereador, foi descaradamente mentiroso, tendencioso, porque ele tinha interesse privado em trazer esta empresa que foi investigada. O artigo 8º dessa lei complementar permite, sim, que supram as vagas contratando. Mas o senhor, efetivamente, na qualidade de deputado eleito, o que o senhor pretende fazer para sanar este problema que, em tese, eles alegam lá no inciso 11 do artigo 37 da Constituição, que diz que o chefe do executivo é o maior salário do município e ninguém pode ultrapassar o salário dele. Beleza? Concordamos, artigo 37 da Constituição. O que o senhor pretende, na qualidade de deputado, fazer para que o piracicabano que precisa do médico tenha um médico? Primeira coisa, como eu falei, sou muito a favor da parceria público-privada. Isso é coisa do executivo. O que a gente pode fazer, primeiro, por que a gente não tem tantos médicos, muitos pediram a conta, é melhorar justamente esse salário médico, valorizar o profissional da saúde. Você tem que dar valorização. A valorização primeiro dá uma estrutura adequada para o profissional. Isso, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, e um salário digno. Bate no teto? Bate no teto. Você tem outros recursos, você não precisa estar acoplado ao salário e ele pode estourar aquele teto. Simplesmente, ele não está vinculado ao salário, porque você não pode o salário do funcionário público ultrapassar o chefe do executivo. Mas você fazendo e aí vai aquelas manobras jurídicas e qual que é a solução e que o candidato hoje, se eleito deputado, tem para oferecer ao piracicabano nesse sentido? O senhor que é médico, o piracicabano pobre precisa do médico. Tem pronto-socorro fechando, tem UPA fechando. Nós precisamos disso aí. O que o senhor pode dizer para o piracicabano? Falar assim, não, ó, na qualidade de poder legislativo ainda aqui, de poder federal, dá para fazer esse tipo de política para provocar o executivo para criar essa solução. Justamente é mexer um pouco, fazer uma PEC, né, para realmente mudar esse negócio do teto, tudo do executivo, com as ressalvas. Vamos supor, a gente tem um prefeito, ganha 15 mil, mais ou menos, 15 mil. O médico com plano de carreira, quando ele tem um certo tempo, ele vai estourar aquele teto. Com certeza. Com certeza. Então a gente tem que criar mecanismos dentro da própria Constituição ou da legislação para que, se não está adicionado ao salário, você cria gratificações, você cria outros tipos de remunerações para que ele atinja e possa ultrapassar. Porque senão, foi o que aconteceu lá no passado. O ex-prefeito Bajas Neves congelou o salário, com isso achatou todo o salário dos funcionários públicos e não pôde passar. Muitos tiveram que perder, tinha gente ganhando
20 mil, 20 e poucos mil ali dentro da prefeitura, dentro do SUS. É inconstitucional. Você tem que mudar a lei da constitucionalidade e dar recursos, ferramentas para que ele ultrapasse, porque se o executivo ele congelou, por que o assalariado que trabalha, que dá o sangue, precisa daquele serviço e tem um plano de carreira, ele não pode ultrapassar com outras formas? Você acaba criando um problema, um gargalo, que vai, é o que aconteceu em Piracicaba. Você não consegue contratar médicos, porque o salário fica defasado, outras regiões estão pagando melhor, pagam melhor do médico que está Mas entrando. por que eu não posso pagar 25 mil para um médico, num CNPJ simples dele de microempresário, que ele pode abrir um MEI, pode abrir um MEI, não, um ME, né? O médico pode ser um ME, ser contratado pela prefeitura por 25 mil reais, mas eu vou pagar 50 para uma OS contratar esse profissional. Faz sentido? Não faz. Nenhum. É o que eu falei. Contratos, eles têm que ser bem elaborados e bem feitos. Infelizmente, aquele que foi feito no PISCA, no meu entender, foi muito mal feito. Me desculpe, não sou a parte jurídica, nada, mas eu tive lá, li alguns pontos, mas absurdos, que ali, assim, já estava na cara, Não vai dar certo. justamente, pelo que foi proposto, pelo que foi colocado no custo, não iam cumprir. Eu fiz parte da comissão de fiscalização do PISCA. Fui lá e autuei várias vezes, né? E a ponto deles, assim, medicação de controle de psicotrópicos, os caras não tinham controle nenhum, simplesmente o enfermeiro ia lá, pegava o psicotrópico e depois o outro enfermeiro que era responsável pegava e dava baixa, e se desse baixa dava e ficava por isso mesmo. Eu falei, pô, acho que o CRM também, acho que tinha que intervir, porque isso aí é um serviço prestado pelo médico, uma responsabilidade médica para a ação psicotrópica. E o Corém, só que tiveram atitudes assim, vamos dar prazo, vai dando prazo, para eles realmente regulamentar e fazer, mas era uma coisa que já estava fadada já para não dar certo, infelizmente, porque o custo operacional ali foi muito baixo, tanto que eles contratavam, o que você falou, você está corretíssimo, contratavam colegas, pagando um salário, e o cara ia lá e ele dobrava o plantão, o outro não vinha, ele vinha no plantão, o outro não vinha mais. E a gente sabe que no código de ética, o plantonista que está lá não pode abandonar plantão. É crime. E não ocorria. Foram notificados, se olhar, a comissão de fiscalização que a gente criou, foram notificadas, foram pontuadas, né? Então a gente foi omisso do que estava ocorrendo. Foram pontuadas, foram colocadas. Né? Você está corretíssimo. Pô, um servidor público que está fazendo carreira, está há 10 anos, de repente você contrata um cara que nunca esteve aqui em Piracicaba, com o dobro do salário. Mas a questão não é nem o dobro do salário para o médico, pode até ser o dobro do salário para o médico, aí o médico vai se sentir atraído. Mas você está pagando 50 mil, para o cara pagar 15 para um médico de fora vir aqui, e o médico daqui não vai receber salário do mesmo jeito, você está gastando 50 mil. Essa é a questão da privatização, né? Essa questão da privatização, ou até mesmo da parceria público-privada, que é complicado. Porque, de qualquer maneira, essa OS ela vai cobrar um plus, uma mais-valia para ela. Né? Quando poderia, pelo que o Marco está falando, para se registrar como microempresário, ele recebeu integral. Seria muito mais interessante. Aliás, ele paga até menos imposto. Então, isso é parceria também. Você está fazendo uma parceria Sim, privada por prestação de serviço, não do local. Mas aí como Você dá um serviço como um todo, do local. Você está fazendo prestador de serviço. É PPP. Eu não sei o horário, mas eu acho que o João... Estamos nos 10 minutos finais. O João não falou O nada. João está caladinho ali, só leu no início, deixa o João falar. Esse cara é perigoso. Ele ouve muito, quando ele fala, ele... Né? Doutor Paulo, nós estamos no estado mais rico da federação. É a máquina industrial do país.
E nós temos observado que o Estado de São Paulo tem perdido muito espaço para estados menores e que produz muito menos do que nós. Então, o senhor, pretendendo uma cadeira, e muito positivo a pretensão do senhor para a legislatura federal, pensou em alguma coisa desse meio tempo, nessa esfera? Isso volta a um problema local. Se nós estamos no estado mais rico da federação e agora somos região metropolitana, nós não podemos aceitar esse tipo de problema em que a população fica à mercê da saúde. Isso não pode acontecer no meu pobre ponto de vista. Então, estando nós aqui no estado mais rico da federação, a máquina propulsora que produz nesse país, nesse meio tempo, o senhor pensou alguma coisa nessa área para que a gente possa recuperar esse poder aquisitivo que nós estamos perdendo ao longo do tempo? Sim, primeiramente, a reforma tributária que ela está aqui, fala lá e quem põe para frente e não discute de uma forma melhor, né? Porque eu sou investidor, o senhor deve ser investidor, nós somos, quem tem iniciativa privada, a gente investe e a gente quer lucro, a gente quer um monte de coisa. Só que a tributação é muito grande. Você vai lá, você vai aplicar um fundo de renda fixa, você pensa que está ganhando 1,5%, você ganha 0,2%, 0,3%, o governo fica com tudo. Então essa reforma tributária para as firmas, para você realmente contratar o empregado, a gente tem que discutir melhor isso aí, porque eu penso, como economia liberal, a economia ela é uma engrenagem. Vários fatores eles têm que estar acoplados para ela dar movimento. E como que está isso? Primeiramente, o empreendedor, o empresário, ele tem que ter um capital de giro para ele investir em cima, para ele ir para frente. Se a tributação, quando fala assim, a tributação vai perder de arrecadação, se a gente diminuir ICMS vai perder isso, vai perder aquilo, IPI vai perder isso, é uma balela, porque você ganha no volume. Quando você diminui todos esses impostos e você faz o poder aquisitivo da população aumentar, você tem aquela lei da oferta e procura, você tem o consumo e gira a roda econômica, aí você fomenta o crescimento. Pois é, doutor, mas tem um detalhe, quer dizer, o nosso consumo, o nosso imposto é desigual. Desigual. Porque uma pessoa pobre que consuma essa água paga a mesma alíquota de IPI e de ICMS que uma pessoa muito rica. Agora, dividendo de empresa não é taxado no Brasil. Então, por isso que tem que a reforma tributária. Mas significa então taxação de grandes fortunas, taxação de Tem que dividendos. taxar tudo. Todos têm que ser taxados. Entendi. Todos. A reforma tributária, ela sufoca todo mundo. Todo mundo. Se não tiver uma discussão ampla para uma reforma tributária melhor e aquilo que foi uma proposta, eu lembro muito bem do presidente Bolsonaro, menos Brasília, mais município, mais estado, não foi para frente, precisa voltar na pauta para ser discutida. Por quê? Piracicaba é uma das maiores arrecadações que a gente tem, maiores que até que muitas capitais aí do nosso país. A gente arrecada, vai para o estado, vai para a federação, depois volta, e volta como eles querem, e se volta, fica por isso mesmo. Quer dizer, é um absurdo, é um absurdo. Você não consegue ter gestão, porque o que você arrecada, e aí você vai aquele plano plurianual, LDO, que são para você fazer o programa e você dividir onde você vai colocar as verbas, você fica sufocado. Agora, já que o senhor falou do governo Bolsonaro e a minha última intervenção, considerando que o senhor vai ser deputado e considerando que nós temos um risco cada vez maior de novas pandemias, como é que o senhor avalia a ação do governo Bolsonaro na pandemia de Covid-19? Na pandemia, infelizmente, formou uma politicagem dos dois lados.
Os dois lados. Criou uma briga com o ex-governador Dória com o presidente Bolsonaro. Falando mais específico aqui no nosso estado. Mas foi a nível Brasil. Teve intervenção do Supremo, onde as verbas foram livres para todos os estados e passaram autonomias para os governadores, para eles fazerem tipo o plano dentro da pandemia. Não estou falando da vacina. Vacina é outra coisa, que quando é plano nacional de vacinação, nenhum estado pode intervir e falar, porque é o plano nacional. É igual a SEIB, é igual a qualquer outra que é plano nacional, não é o estado que vai ditar como... Tem que ficar sem vacinar, esperar o presidente decidir. Mas deixa ele concluir isso, Não, não. só esse ponto. É que parece que deu Quando o senhor fala de Plano Nacional de Vacinação, o senhor quer dizer que tem que esperar o ente federativo, esperar a União determinar para que o ente federativo tome iniciativa, é isso? Ou não? Não, o plano de vacinação nacional, a gente estava num estado de uma pandemia. Aí o Estado de São Paulo foi lá e quis começar a vacinar. Aí o presidente falou, não, segura aí. Ele tinha que ter segurado. Segura, porque nós não somos um estado que nem nos Estados Unidos, que você faz determinadas legislações que são autônomos para determinadas coisas. Nós somos um país como um todo. Quando você cria um plano de vacinação nacional, você não pode criar desigualdade porque o nosso estado é mais rico e o Nordeste é mais pobre. Você vacina aqui e o outro. Mas você está falando de inércia. Isso é essa, porque na verdade o que aconteceu A questão foi que houve uma negação da pandemia. Né? Quer dizer, quando o Supremo interferiu, no sentido de permitir aos estados e municípios que estabelecessem o plano, é porque até então se falava em gripezinha, se falava em alarmismo, sim, e se falava que o brasileiro iria sobreviver porque vive no esgoto e sobrevive. sim, Então houve uma negação. Não, a própria Globo, por Drauzio Varela, falou que era uma gripezinha que não ia dar nada. Sim, tudo bem, nos primeiros 20 dias. O próprio secretário de saúde, depois foi para o ministério, o nome dele, depois acabou saindo. Doutor, mas assim, sem querer. Porque a pandemia, primeiro, a Covid, nós médicos, eu só falo da classe médica, que eu estou lá no meio, tivemos que aprender muita coisa. Ainda tem. Muita coisa. Porque ela veio numa velocidade, no meu ponto de vista, se houve algum erro do Estado, da Federação, o que foi? Primeiramente, começou lá na China, no final do ano, já tinha os casos. Quando a gente viu que estava alastrando, que estava vindo para a Europa, que a Itália foi um caos, não foi só o Brasil, o mundo foi um caos, então não foi só o governo brasileiro, o governo chinês, o mundo foi um caos, muita gente morreu, independente de vacina ou não, porque ela chegou numa velocidade e a gente não tinha recurso e não sabia como tratar. E era assim, criou até polêmicas dentro do meio médico. Alguns a favor de tratamento precoce, outros contra tratamento precoce, uns a favor de vacina, outros contra vacinas. Isso foi discutido na área médica, a própria Organização Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes tomou um posicionamento e teve que voltar atrás. Teve um estudo na Lancet, eu recebi um comunicado, que eu assino, onde falavam dos tratamentos precoces e colocaram lá que não tinha, eu não lembro qual foi o artigo lá na época, falaram que não tinha nenhuma evidência clínica, não sei o que e tal. Quando foram pegar o estudo, e era o Dr. Levi, um dos maiores, assim, sumidade na área médica. Quem conhece faz, eu faço pesquisa, já publiquei trabalhos, eu sei como que é um trabalho, como que você faz para aprovar uma medicação, as fases que elas têm. E o que aconteceu? A própria Organização Mundial, quando ela falou que a Lancet colocou o artigo onde a medicação não fazia, ela teve que recolher e retratar que o artigo não era conclusivo. Ela se pronunciou falando e depois voltou atrás e mandou o comunicado. Então, você vê que assim, o erro não foi de uma pessoa, de um governo, ele foi mundial. Não, mas me permita, quer dizer, é lógico que quando a gente tem um evento novo, né, e isso vai acontecer com qualquer outra pandemia,
Sim. um vírus novo, Sim. né? Vai haver informação desencontrada, vai haver minimização. Tal. O que nós, no entanto, percebemos é que não foi somente em 2020, mas é até agora uma política de negação, Não. inclusive de atribuir, né, problemas econômicos que são estruturais, porque nós estamos perdendo indústria, faz um tempão, nós estamos passando por mecanização, a pandemia. Agora, é claro que existiram coisas aberrantes aí. Tudo bem, o Drauzio Varela falar uma besteira é uma coisa, mas o ministro da Saúde, que é um general, teoricamente da área de logística, estar 15 dias antes em Belém e saber que vai faltar oxigênio e não providenciar, e centenas de pessoas morrerem asfixiadas, isso me parece sem defesa. Não tem defesa. Justamente. Entendeu? O erro, independente de governo, cometer o erro, é o que eu falo, tem que acabar com a impunidade. Cometer o erro. Agora, o que eu quero deixar claro é assim, a pandemia foi geral, esses respiradores que realmente faltaram, oxigênio, os tubos de oxigênio, a gente viu que havia muitos guardados, com o pessoal superfaturando e tentando ganhar em cima. Capitalismo. Não, isso não é um problema do governo, isso era um problema da gestão local, que estava liberada as verbas para comprar e fiscalizar onde estavam os torpedos para colocar e não faltar, onde não teve fiscalização local. Não foi o governo federal, ele não tem como ficar fiscalizando tudo ao mesmo tempo. Ele tem como intervir. Para isso você intervir, como foi teve intervenção, mas ele não tem como ficar pontuando na sua casa. Se você tiver 5 quartos, você consegue naquele momento saber que está acontecendo em todos? Ou só naquela sala que você está? Doutor, foi crônica de uma morte anunciada. Não, Já justamente. havia 15 dias. Agora, Justamente. uma força-tarefa Justamente. com um avião militar teria levado cilindros de... Tanto teria que artistas e outras pessoas com dinheiro se mobilizaram, inclusive aquele comediante Whindersson Nunes pagaram do próprio bolso e despacharam. E o governo não fez. Gente, nós nós já extrapolamos o nosso horário. Então vamos fazer o seguinte, doutor. Extrapolamos. Não, mas eu vou tomar. Não, tá? sim, Segundo, claro, agora, claro. eu Todo quero- mundo tem uma última consideração. Eu quero, antes de fazer consideração, a gente não falou ainda sobre mulheres. A gente não falou ainda sobre as pautas femininas. A gente não falou ainda qual é o seu comprometimento com a população preta. Então, eu gostaria que você, por favor, falasse um pouquinho aí dentro do seu planejamento como estão as pautas femininas e também como é que está esse olhar para a população preta. Olha, a própria Constituição já confere, não pode ter discriminação. Então, eu parto do princípio assim, eu particularmente, eu penso que assim, a população negra, ela é uma população como a branca, como a japonesa, como qualquer outra, e tem que ser respeitada da mesma forma. Da mesma forma. Não pode ter discriminação, não pode ter preconceito, não pode ter nada. O que eu vejo é justamente a impunidade, é o que eu falo sempre para vocês. É a impunidade e a legislação que favorece a todos os atos contra as mulheres e contra os negros. É aquele negócio, o Brasil é dos poderosos. Eles rasam a Constituição, como você falou, né? Acho que foi você que falou. Afronta, sim. Passam por cima, sabem que a lei não vai pegar. A questão do parlamentar, ele ter imunidade parlamentar, é um absurdo, e a lei ela tem que ser cumprida e rigorosa. Então, onde houver uma discriminação, onde houver uma ofensa, onde houver agressão à mulher, eu acho que as leis têm que ser bem rigorosas e colocadas na pauta e para ser cumprida, independente do que você é ou deixe de ser. Foi agredido, você realmente foi ofendido, a lei está lá para ser cumprida, não importa quem foi que fez. Isso tem que fazer cumprir. Eu, na minha plataforma, a
base da minha plataforma é acabar com a imunidade parlamentar, esses processos de licitações, fazer um processo mais limpo, mais rigoroso, para realmente acabar com a corrupção dentro dessas licitações, e um Código Penal mais rígido. Não colocar simplesmente um cara que está fumando maconha, você colocar na prisão, mas depois está solto, e vice-versa. Pô, o cara fumou, tá, uma pena mais leve. Agora tem criminosos aí que o cara põe, porque ele é o bambambam de não sei onde, aquelas saidinhas que a gente está agora aí para vir aí no Senado, para ser aprovada. Pô, um absurdo. Se eu tenho minha mãe que foi morta por um cara e o cara sai da cadeia, eu me sinto ofendido. Eu me sinto ofendido. Por quê? O cara é criminoso, o cara matou, tirou uma vida, muitas vezes, de um pai ou uma pessoa que realmente ela é importante. Você tem família. A sua família, o valor, ele é incalculável. Ele é incalculável. Então, eu começo a falar, falo um monte de coisa. Só para concluir, dentro da mulher e do negro, é a lei fazer cumprir. Eu bato firme nisso. É fazer uma lei rigorosa, a legislação, fazer cumpri-la e doe quem doer. Acabar com a impunidade, acabar com a imunidade parlamentar. Porque eles se vestem, se põem uma carapaça e você não tem acesso. E o cara tem a bancada maior, ele não vai ser julgado nunca, e não vai perder mandato, nunca vai ter nada. Então ele faz, e se ele é apadrinhado de fulano, ele tem força e não sei onde, e acaba não acontecendo nada. Então a gente tem que acabar com isso. Mas o senhor está descrevendo a situação do Flávio Bolsonaro, inclusive, que está protegido pela imunidade parlamentar. Justamente, como vários outros. Com vários outros. Com vários outros. Não tem só um. Ali tem vários com processos, são prescritos, passam e ninguém toma atitude e faz a gente de imbecil. Uma das pautas minha é essa, outra. Acabar com a mordomia política. Essa reforma da Previdência ela tem que vir para favorecer quem é trabalhador e não quem é político. O cara está lá, pega 1, 2 mandatos, senador, entrou no mandato, ficou alguns meses, ele já tem aposentadoria, ele aí põe o suplente dele para ele ganhar também. E é vitalício junto com plano de saúde top. Já imaginou isso? 180 dias de mandato. Já imaginou isso? Enxugar a máquina do governo. Nós somos gestores. Quando a gente põe que nosso PIB ele é gasto quase que 50% do PIB, isso apresentei na Câmara. Apresentei na Câmara, com dados de uns 3 anos atrás. Quase 50% do PIB é gasto dos nossos políticos e funcionários de alto escalão. Não é funcionário, porque o pessoal muitas vezes mete o pau nos funcionários. Funcionário é trabalhador, sim. É ele que movimenta o nosso país. Agora, do alto escalão, está lá com 18% do alto escalão agora. E a gente passando fome. E a gente não fala nada. E a gente fica à mercê de uma legislação que favorece, que o cara tem as prerrogativas que pode. Então temos que acabar com isso. Equacionar as coisas para todo mundo. Não é que todo mundo vai ser igual, mas a lei ela tem que ser igual para todos. E a prosperidade para todos. Todos com direito de crescer, prosperar. Eu sou a favor assim, você tem que ter poder aquisitivo. Você tem que ter um salário digno. O que você prefere? Eu te dar um salário de 7 mil reais ou te dou esse salário aí vamos arredondar R$1.000, salário mínimo, e você usar todo o sistema nosso, uma educação que não funciona, uma saúde que não funciona, um transporte que não funciona, o que você prefere? Eu vou te contratar, o que você prefere? Me responde. Eu te pago R$1.000, você vai utilizar o sistema todo do governo. Ou eu te pago 7 mil, você faz o que você quiser. O que você prefere? Eu prefiro que tenham políticas públicas, que as pessoas tenham condições de acessar os serviços, Sim. que o serviço chegue na população. Eu prefiro, candidato, que a gente, numa próxima oportunidade, que o senhor efetivamente responda a minha pergunta. Não, eu fui claro para você. Eu não defendo
simplesmente uma bandeira porque é negro, japonês, homossexual. Eu defendo o ser humano, que para mim são todos iguais. Se tiver... Ser humanos são todos iguais, ok. Mas existem aqueles grupos que têm as especificidades. Sim, E aí a gente vai sim. precisar de um olhar atento, um olhar mais cuidadoso para essas especificidades. A Sim. gente sabe, somos todos iguais, temos ali todas as garantias colocadas na Constituição, ok. É fazer Mas prevalecer. a gente sabe que, infelizmente, os direitos não chegam para todos. E nós temos esses grupos Justamente. minoritários que não acessam. Por isso que tem que acabar com a corrupção, acabar com a impunidade. Porque o direito seu, ele não pode transportá-lo em cima e deixar passar batido. O seu direito, ele é igualzinho ao meu, igual ao dele, igual ao do... Não é porque é negro, branco, japonês, vai ter um direito maior ou menor. Nós temos que fazer uma legislação onde todos vivem bem, todos têm direito, todos têm segurança, todos têm educação, todos têm saúde, no mesmo contexto, independente, raça, cor, religião. Isso é artigo 6º. Justamente. Então, não tem que ter bandeiras. Ah, porque é homossexual, vou defender. Você vai defender ele como pessoa, e não por ele ser homossexual. Ele tem o direito dele, ele tem a livre escolha, ele quer ser ótimo, um abraço, o outro não quer, respeite um ao outro. Ponto final. E a legislação, o Código Penal, ele tem que ser rígido para A, B ou C, e não porque é fulano de tal ou ciclano, porque daí cabe um monte de político levantar bandeirinha, porque eu estou defendendo isso, defendendo aquilo, e no fundo não defende. Porque você vê que corre, entra e sai um monte, porque você dá as brechas e fica sempre a impunidade, fica sempre a questão da corrupção. Como ele falou, do Eduardo Bolsonaro, está lá, arquiva. Pô, não é porque ele é filho do presidente. Se cometeu, tem que pagar, como qualquer outro. Então, não é fulano, porque eu sou senador, porque eu sou negro, sou branco, sou japonês. Tem que defender o cidadão brasileiro e fazer a normativa, a legislação, o Código Penal para todos iguais e fazer cumpri-la. É só. Você fazendo isso, é igual normas. Normas, hierarquias e ordem. Eu sou da época que no meu colégio existia isso, onde a autoridade máxima dentro da minha sala era o professor. Ali ele ditava o que fazia e o que não fazia. Você não podia, para você falar, você tinha que levantar o dedo e autorizava ou não. Então, quando você tem uma norma bem estabelecida, não importa quem você é, o que você é, qual a sua cor, qual a sua religião. Você segue todos e faça cumpri-la. Então, gente, nós já passamos quase 20 minutos, vamos fazer nossas considerações finais. Se houver tempo, a gente gostaria que o senhor voltasse no outro dia. Nós vamos fazer esses programas às quartas e sextas. Se houver interesse dos demais candidatos, também às segundas, para que todos sejam atendidos. A agenda está aberta para todos. Estamos fazendo contatos, as sessões, eles estão nos evitando. Eu não entendo como pode o cara ser político, ser candidato e não querer vir aqui fazer política. Não consigo entender, né? O cara é muito incompetente ou o cara está com medo de alguma coisa. Mas, repito, seremos polidos, falaremos de política como falamos de política hoje. Isso é muito importante que nós escutamos. Então, Joãozinho, faça suas considerações finais, querido, para nós ir embora. Claro. Viviane, muito obrigado. Jorge, obrigado pelo contato e pela devolutiva. Eva, boa noite, obrigado. Professor Vistaldi, obrigado. Marcão, uma vez mais, obrigado pelo convite. Dr. Paulo Eduardo Serra de Serra, região metropolitana de Piracicaba, disponibiliza para o senhor 900 mil votos. Piracicaba, um colégio eleitoral de quase 300 mil, 270 mil votos. E na última eleição nós tivemos um prejuízo de pessoas que não foram às urnas de quase 100 mil votos. Então nós temos aqui, na nossa própria cidade, problemas gravíssimos de saúde, educação e segurança. Espero que o senhor reúna essas condições dentro da pauta do senhor, dentro dos projetos, dentro das proposituras e que atenda essa região metropolitana que já está aqui em Piracicaba, convalescendo de problemas de que o senhor já até tentou resolver, mas foi impedido por força política e alheia à vontade do senhor.
o senhor leve essa bandeira adiante e possa socorrer essa nossa população já tão combatida. Muito obrigado pela visita, pela vinda. Desejamos sucesso para o senhor na campanha, e que tenha êxito e venha a ser eleito e nos representar na Câmara Federal. Muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês, desculpa, irmão. Não, fica à vontade, depois vai para falar, pode ficar à vontade. Pelo João, pela oportunidade do Marcos, todos vocês aí, Eva, todos. Né? Se eu falei um pouco mais alto, mas não é. O microfone está longe. Foi combinado. Eu me empolgo, né? Eu respeito o posicionamento de todos, respeito a diversidade, respeito cada um tem o seu ponto de vista, né? Que é importante. Isso que vocês fizeram, eu achei muito importante. Eu cresço porque eu vejo opiniões também diversas. Isso, muitas coisas aqui eu vou assimilar, posso rever algumas coisas, que é muito importante, e assim, deveria ter mais programas como o de vocês, porque aqui ninguém está combatendo ninguém está fazendo politicagem nenhuma, a gente está discutindo assuntos pertinentes, importantes para o nosso país, para a nossa região metropolitana. Eu quero parabenizar todos vocês, realmente, de coração, pedir desculpa de alguma coisa que eu posso ver não alterado, né? Eu tenho meu posicionamento, respeito o posicionamento de todos, e agradeço, mas assim, vocês estão de parabéns e que as pessoas sigam esse exemplo. Venham, isso aqui não é uma sabatina, isso aqui é discussão produtiva, cada um com o seu posicionamento, cada um com suas ideias, ninguém é dono da verdade, e deixa a gente muito à vontade. Bate-papo. Um bate-papo. Eu quero agradecer realmente de coração a todos vocês, né, e pedir desculpa se alguma coisa passou, não tem que se desculpar. passei do limite aí, e Não, de modo agradecer mesmo. Candidato, obrigada mesmo pela sua vinda, pela sua estada aqui. É muito importante para nós, enquanto eleitores, eleitoras, é importante também para o candidato, que aí nos apresenta suas pretensões, seus desejos. Quero muito agradecer, meninos, por permitir que eu esteja aqui fazendo parte desta construção, dessa conversa, deste momento. Me sinto muito honrada, muito feliz. Candidato, boa sorte. Obrigado. E até uma próxima. Professor Cristalden. São meus agradecimentos a todos que tiveram paciência de nos acompanhar até agora. Doutor, meus agradecimentos. Não se preocupe, o senhor não nos ofendeu em nada, não se excedeu. Aliás, no começo eu estava quase pedindo para o senhor falar mais alto, porque eu me preocupo com o microfone. Nós temos só um e às vezes o som lá para quem está recebendo fica muito baixo. Então não se preocupe. E realmente foi uma atitude muito coerente a sua de vir, porque infelizmente parece que tem muitos candidatos e até candidatos que estão escondidos atrás do seu clientelismo, né? Quer dizer, e é preciso vir dialogar e não ficar só escondido no seu clientelismo, pagando um churrasco para um grupo aqui ou prometendo emprego para outro grupo lá. Muito obrigado, boa sorte e obrigado a todos vocês mais uma vez pelo acompanhamento. Bom, doutor, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo até aqui, ter exposto o seu planejamento político, isso é muito importante. Eu gostaria muito que o senhor ou sua assessoria respondesse aos questionamentos, foram muitos, né? Então tem algumas pessoas que fizeram vários questionamentos, Walter Koch, o Fernando Macedo Toledo, o Antônio Manuel da Silva. Ele fez umas 20 questões aqui, então não conseguimos passar porque você viu que foi muito dinâmico, né? Nós temos pouco tempo. O Jorge Oliveira foi um pouco indelicado, um pouco insensível. Eu peço que o senhor reveja os seus atos, ou quando acabar essa série de entrevistas, o senhor está convidado para vir aqui defender o seu ponto de vista sobre a inteligência dos negros, né? Eu acho lamentável a pessoa entrar num programa ao vivo para falar besteira, para falar absurdos, né? Então, o senhor está convidado, viu, senhor Jorge Oliveira, para vir defender o seu ponto de vista ao vivo aqui, que o doutor Paulo Serra está aqui fazendo, que nem a Eva está aqui fazendo, defendendo o ponto de vista dela. Então o senhor está convidado para vir aqui, para ver se o senhor é homem de vir aqui para falar o que o senhor está falando. Ele Tá? falou de negros. Falou que negro não tem que ter cota porque não tem inteligência. Não é besteira, não é imbecil. Eu acho que ele acabou. Não, Mas, acabou de enfim, arrumar uma encrenca. Não, mas enfim, foi muito produtivo, foi muito bom. Agradeço,
Percebi que o senhor tem um público fiel que participou, isso é muito importante, dá visibilidade. Se houver nova oportunidade, gostaria que viesse mesmo. Agradecemos, peço que respondam aos questionamentos, porque é muito importante essa devolutiva, né? E só temos a agradecer, muito obrigado. Obrigado, Viviane, obrigado, Jorginho, que acompanhou a gente aqui. Pessoal, boa noite a todos. Semana que vem, semana não, sexta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com o Mário Medeiros, oficial de Justiça do Fórum. Obrigado, gente. Até uma boa noite. Tchau, tchau.